Cumprimento a igreja, cumprimento os irmãos, a paz de Jesus, amém? Dizer que é uma alegria, né, uma honra poder compartilhar nesse dia tão importante, né, que a gente celebra aí, véspera de Natal. Apesar de ter toda essa discussão, né, se foi mesmo em dezembro, se não foi, mas o importante é que a igreja tem esse dia, há algumas razões sim de crer que foi nesse período do ano. E a gente celebra, né, junto com todo até o calendário, o próprio calendário litúrgico da igreja, né, na história, esse período como celebração do nascimento de Jesus e da encarnação de Deus. Gente, eu queria compartilhar essa manhã sobre o sentido desse evento, né? Não poderia deixar de falar mais desse evento que é o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus é Deus conosco. Finalmente Deus, né, que sempre habitou os céus, que sempre encheu toda a eternidade, sempre foi temido pelos homens, ele se tornou acessível de uma forma, digamos, revolucionária, né? Deus se tornou um bebê, Deus se tornou um ser humano, e daí em diante a terra e a humanidade nunca mais foi a mesma, né? E a gente vai refletir um pouquinho sobre como esse evento do nascimento de Jesus significa a plenitude da nossa salvação. Muitas vezes a gente só fala de salvação em relação à cruz, mas a gente vai meditar um pouquinho como que a encarnação, o nascimento de Jesus já é a nossa salvação se efetivando naquele momento. Então vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos conhecidos, né? João capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao 4 e depois o 14. João capítulo 1, versículo 1 a 4 e depois o 14. João capítulo 1, versículos 1 a 4 e depois versículo 14. Os irmãos acharam? Amém? Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14, logo aí à frente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Coloque seu coração diante de Deus. A palavra dele possa ferir nosso coração, possa nos edificar, possa nos trazer verdade. Senhor nosso Deus, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença e da Tua palavra. Deus, a Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, ela é espada de dois gumes. A Tua palavra penetra nosso coração, a Tua palavra, Deus, nos confronta, nos fere para nos sarar. Deus, fala aos nossos corações essa manhã, Pai. Fala, Deus, a Tua igreja que está aqui reunida, Pai querido, pelo Teu Espírito, que confirma a Tua palavra no coração de cada um. Deus, que o Senhor fale a mim, fale a cada um de nós, pela graça do Senhor, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Natal, a cada ano fica mais discutido o seu sentido, né? Então, por exemplo, na Europa, hoje em dia, existe uma discussão muito forte sobre como chamar esse evento, né? Que é um evento público. Se andar pelas ruas de Londres, Paris, né, tem luzes, decoração por todos os cantos. E como a sociedade era muito cristã, e hoje é cada vez menos cristã e mais plural, né, tem outras religiões, o pessoal fica questionando, né, por que a gente está comemorando isso? Né? Por que se chama Christmas, né, em inglês, que tem a ver com Cristo, né, com o nascimento de Cristo? Então, gente, hoje existe uma discussão muito forte, até política, para tentar mudar o nome da festa. Né? Então, muitos hoje propõem, e já é em alguns lugares adotado, que o Natal seria a festa da família. Então você tira Cristo do centro, você tira o nascimento de Jesus do centro e você começa a tentar ressignificar o Natal por causa de toda uma mudança da cultura. Olha, gente, a discussão não fica só nesse ponto, né? A gente tem toda a discussão em relação ao consumismo que se tornou também o Natal. Então muita gente fala, olha gente, Natal era para ser a celebração, né, do nascimento do Filho de Deus, e o que tem se tornado é, na verdade, uma festa
onde somente o comércio lucra com isso, né? Então toda a questão do consumismo é criticado. Então toda a discussão, né, que a gente deveria ter um Natal mais simples, de celebração mais de família, de comunhão, principalmente de fé em Deus. E toda a discussão, né, qual que é a origem desse termo, né? Por que Natal, em vez de Jesus, ficou muito conectado com a figura de Papai Noel, né? Então tem toda a discussão também de quem é esse Papai Noel que entrou na história, né? De onde saiu, de onde veio, né? Se foi a Coca-Cola que criou, não, né? Então a gente sabe, né, que houve aí um cristão muito importante chamado Nicolau, que dava presentes para crianças aí no século IV, né? A gente está falando aí de muito tempo, terceiro para o quarto, e de Nicolau virou Noel, né? E a Coca-Cola de fato usou a figura desse Papai Noel, né, para vender seus produtos. Enfim, gente, muita confusão, né? Muitos querendo mudar o sentido do Natal para a festa da família, como eu disse, e a questão fica cada vez mais distante do significado que é de fato o nascimento do Filho de Deus, né? A encarnação, como nós lemos aqui em João, no capítulo 1. Gente, se existe confusão na cultura ao nosso redor, a gente não pode deixar de falar também que no meio da igreja, entre os cristãos, poucos sabem assim, o sentido profundo do que seria de fato o significado desse evento, né? O Roberto leu aqui vários versículos. Olha, gente, nasceu em Belém o Filho de Deus. O que isso significa, né? Será que é somente, como muitos cristãos acham, é que Jesus nasceu porque ele iria morrer na cruz e nos salvar? Então, muitos cristãos acham o seguinte, que o nascimento de Jesus foi importante é porque nasceu aquele que iria ser o nosso Salvador, lá na cruz. E acaba que assim, o nascimento de Jesus fica ofuscado pelo evento da cruz, como se o nascimento também não fosse algo fundamental para a nossa fé. Então, muitos cristãos colocam muito essa ênfase de que nasceu o nosso Salvador, no sentido, nasceu aquele que depois morreria na cruz, né? 33 anos depois, como a gente tem aí na tradição, né, da idade de Jesus quando morreu. Ou, como muitos cristãos falam, né, a ênfase no Natal, até em reflexão assim, em famílias cristãs, o pessoal fala o seguinte, que Jesus é muito importante nessa data porque Jesus tem que nascer nos nossos corações, né? Então também coloca que o sentido do Natal teria a ver com nós termos Jesus na nossa vida. É óbvio, não deixa de ser importante, é fundamental isso, mas a questão que fica é, será que o nascimento de Jesus só tem a ver com esses eventos? Ou seja, nasceu aquele que nos salvaria na cruz e que Jesus tem que nascer nos nossos corações? Irmãos, a história da igreja confirma que houve, em vários tempos da história, muita confusão quanto a esse evento, né, que a gente pode chamar de encarnação. Ou seja, encarnação, que vem da origem de uma palavra latina, né, que é incarnatio, ou seja, que é se formar ou se tornar carne. Isso, na história da igreja, foi muito debatido, houve muita confusão sobre o que aconteceu ali de fato. Então, por exemplo, gente, uma discussão que é muito importante para os católicos e pouco para os protestantes, mas até mesmo o título que foi dado a Maria, né, tinha a ver com esse evento. Ou seja, Maria era ou não a mãe de Deus, né? Então o sentido que eles davam para Maria era Theotokos, que era o quê? No grego significava, olha gente, quando aquele filhinho nasceu, Maria foi só mãe de um ser humano chamado Jesus, que veio a se tornar o Filho de Deus, ou Maria de fato, ela gerou no seu ventre o próprio Deus? Então, gente, essa discussão é muito intensa, né? Para os católicos o mais importante. A gente sabe que isso levou a muitas confusões também, de colocar Maria aí num status até mesmo de divindade, né? De que a Maria teria também sido assunta aos céus, assim como Elias, né? Então isso aí é uma discussão que os católicos têm muito, mas que é parte da nossa história da igreja. Ou seja, o que nasceu ali foi somente um bebê, que depois se tornou Filho de Deus, ou já Deus, o Verbo, foi gerado por Maria? Então, nesse sentido, a gente poderia concordar, né, de que Maria realmente gerou Deus. Não que ela seja divina, mas que de fato Deus usou Maria como instrumento para que ele viesse ao mundo. Irmãos, e as controvérsias prosseguem, né? O Concílio de Nicéia, que é talvez um dos mais importantes da história da igreja, também discutiu isso. Olha, a encarnação, quem que nasceu ali? Foi Deus mesmo que nasceu ou foi uma criatura que depois foi feita por Deus, o seu Filho? Então, gente, são discussões complexas, que não é o caso da gente entrar nelas aqui, mas por que é importante a gente ter essa noção? Porque esse evento do Natal,
ele é crucial para a história da igreja. E não só isso, ele é crucial para a história da nossa salvação. Porque não cabe a gente somente ler sobre a narrativa, né? Assim como a cruz de Cristo nos evangelhos é um trecho curto que fala, né, que Jesus foi crucificado. E a partir ali do final dos evangelhos a gente começa a entender qual é o significado da cruz. Ou seja, a cruz não é somente que Jesus foi morto pelo Império Romano. A cruz significou várias coisas. A nossa salvação, Jesus morreu no nosso lugar, ele recebeu a punição que deveria ser recebida por cada um de nós. Ou seja, aquilo que a história da Bíblia ensina, ela se desvenda ou se desmembra em vários sentidos distintos que são também importantes. Assim como na cruz a gente sabe que não foi somente a morte do Filho de Deus, mas que teve vários significados para nós, como o perdão dos nossos pecados. A ira de Deus foi colocada sobre Cristo Jesus para punir aquilo que seria a punição de todos os pecados cometidos desde Adão e assim por diante. Nós também temos de entender melhor qual é o significado desse evento que é a natividade. Ou seja, Jesus nasceu em Belém da Judéia há cerca de 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas para nós aqui hoje, a questão importante é como que o nascimento de Jesus nos auxilia a entender melhor a nossa própria salvação e a nossa relação com Deus. Então, assim como a cruz se desmembra em vários sentidos que nos ajudam a entender o que estava por trás daquele evento, então cabe a nós também refletirmos nesse período do ano sobre o que a encarnação tem a ver com a salvação que Deus conferiu a cada um de nós. Irmãos, então o Roberto leu que Lucas capítulo 2, antes desse prólogo aí de João, né, que é talvez um dos versículos mais conhecidos, né, de todas as escrituras, né, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no versículo 14 dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Houveram várias profecias no Antigo Testamento e no Evangelho de Lucas, em outros evangelhos, a gente vê que esse evento foi anunciado. Então o contexto desse trecho de João que a gente leu é o anúncio do nascimento do Filho de Deus. E Jesus já é colocado como aquele que salvará a humanidade. Em Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14, os anjos dizem para os pastores que estavam ali próximos, né, da manjedoura onde Jesus nasceu, e eles disseram o seguinte: olha, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas, eu achei muito interessante essa tradução, que recebem a sua graça. Ou seja, as pessoas que recebem essa graça que foi manifesta com o nascimento de Jesus. Irmãos, são muitos os significados daquilo que a encarnação representa. E eu queria compartilhar 3 significados aqui para a gente meditar sobre o que o nascimento de Jesus significa para mim e para você. Além de somente essa história, que é uma das mais belas, né? Muitos não cristãos até reconhecem que dificilmente você tem uma história mais bela do que a vida de Jesus. E principalmente, gente, essa cena, né, que muitos representam no presépio, né, que é Deus ter vindo com um bebezinho frágil e ter invadido a história humana e ter se encarnado. Então, gente, desses 3 significados que eu queria compartilhar, o primeiro tem a ver com o quê? É o seguinte, que com o nascimento de Jesus, veja bem, irmãos, com a encarnação, ou seja, o verbo ter se feito carne, nós temos ali a vida de Jesus como o início da nossa salvação. Veja bem, irmãos, Jesus ter nascido já é o princípio da nossa salvação. Ou seja, a nossa salvação não tem a ver somente com a cruz de Cristo. Isso é algo que muitas vezes a gente se esquece. A impressão que dá é o seguinte: Jesus nasceu, Jesus ele teve que esperar um pouquinho, né, para exercer seu ministério, e aí no final do ministério de Jesus, ele se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, apesar disso ter no sentido ser verdadeiro, mas a gente esquece muitas vezes o seguinte: o Filho de Deus teve que se encarnar e ele teve que entrar na história como homem desde o princípio. Por quê? Não somente porque ele morreria na cruz, porque ele teve que viver a vida humana desde seu princípio até o seu fim. E em todo o processo da vida humana,
Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, teve que viver de forma justa. Ou seja, a justiça que foi efetivada na cruz, ela não teria feito, isso pode parecer estranho, ela não teria feito se Deus não tivesse, por meio da sua graça, vivido todas as fases, passos e caminhos que cada um de nós, eu e você, vivemos. Ou seja, Jesus veio viver a vida humana perfeita. Por que isso é importante, irmãos? Porque se Jesus tivesse pecado, a gente crê que isso não poderia ter acontecido, Jesus resistiu às tentações, Jesus viveu de forma santa, mas veja bem, irmãos, Jesus só pagou pelo nosso pecado porque toda a vida dele foi justa. E é a justiça da vida de Jesus é que reivindicou Jesus da morte. Ou seja, Jesus ressuscitou e Jesus pagou pela nossa salvação porque ele cumpriu cada etapa da vida humana que Deus requeria como santa, justa, como verdadeira. Então Jesus ter nascido já é o início da nossa salvação. Irmãos, Jesus ter nascido é o princípio da minha e da sua salvação. A ressurreição só ocorre porque Deus o Pai viu no Filho Jesus a vida humana perfeita. Ou seja, a morte não teve poder sobre Jesus, porque desde o seu nascimento, Jesus cumpriu cada passo que o ser humano teria que cumprir diante de Deus. Irmãos, para a gente deixar isso mais claro, por exemplo, em Mateus 3, no versículo 14 e 15, irmãos, eu tenho já os trechos aqui, quem quiser acompanhar, mas eu vou ler mais rápido, tá? Então, gente, por exemplo, em Mateus 3, 14 e 15, Jesus foi batizado por João. Olha que interessante. Irmão, Jesus precisava ser batizado? Não, Jesus não tinha pecado. Batismo, a gente sabe que é algo para arrependimento. Mas por que Jesus foi batizado? Olha, para cumprir justamente isso que eu tenho falado. Ele teria que cumprir todos os passos que a vida humana requeria diante de Deus. Então, nesse trecho de Mateus 3, 14 e 15, diz o seguinte: olha, João Batista, é óbvio, se opôs, porque João Batista chamava os outros ao arrependimento. E vem Jesus, e olha o que o trecho diz: João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ou seja, você não tem pecado, Jesus. É eu que tenho que ser batizado por você. Por que você vem ser batizado? Porque o batismo é arrependimento, é você surgir para uma nova vida. E o que Jesus diz? Jesus, porém, respondendo-lhe, disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E assim João permitiu. Ora, gente, Jesus disse para João que convinha que toda a justiça que Deus requer dos seres humanos fosse por ele incorporada. Ou seja, a cruz tem efeito sobre as nossas vidas porque Jesus viveu a vida perfeita diante de Deus, pura, santa, de dependência de Deus. Por isso Jesus foi batizado, por isso Jesus teve, irmãos, e é o nosso ponto aqui, que nascer como um bebezinho, porque cada um de nós nasceu como um bebezinho, cada vida humana precisa disso. Então Jesus assumiu a vida humana por completo. Então, um aspecto da encarnação que tem a ver com a nossa salvação é que cada ato da vida de Jesus vai concluir no perdão de pecados da cruz. Ou seja, se Jesus tivesse cedido ao pecado no deserto, nas tentações de Satanás, a cruz não teria efeito. Se Jesus não tivesse nascido e encarnado na figura humana, a cruz não seria possível. Então, o nascimento de Jesus, ou para ser melhor, ou para a gente ser mais completo, cada ato da vida de Jesus tem a ver com nossa salvação. Cada momento que Jesus amou, cada momento que Jesus se deu ao outro, cada momento que Jesus se entregou ao Pai, cada tentação que Jesus resistiu era a nossa salvação sendo conquistada. Por isso, o nascimento de Jesus já é o princípio da nossa salvação. E a cruz é, digamos, a conclusão final, onde Jesus recebe a punição. Assim como João perguntou, alguém poderia perguntar: olha, Jesus não pecou, por que ele está sendo punido? Olha, porque ele está representando quem? A mim e a você. Jesus está representando os seres humanos caídos e se oferecendo como sacrifício perfeito a Deus. E isso vem cumprir tudo que o Antigo Testamento dizia, que o sangue a ser derramado pelos pecados e o perdão dos pecados era de um animal sem mácula.
de um cordeiro ou de um animal perfeito. Por isso, quando João vê Jesus, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Esse é o sacrifício perfeito que vai substituir aquilo que nós não fomos capazes de fazer. Irmãos, isso começa no nascimento. 1 Pedro 3,18, confirmando isso, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. E Pedro confirma, o justo pelos injustos. Ou seja, Jesus padeceu em nosso lugar. E a gente pode dizer, Jesus nasceu em nosso lugar. Jesus nasceu para cumprir a vida humana por inteiro. Por isso que a gente tem que enfatizar que o nascimento e a encarnação já é a salvação, a nossa salvação sendo efetivada por Deus. Irmãos, um grande herói da fé, que é pouco conhecido, talvez no meio protestante, mas é um grande pai da igreja, se chama Irineu de Leão. Ele viveu, irmãos, de 130 a 202. E ele, a história diz, foi discípulo de Policarpo. E Policarpo, por sua vez, teria sido discípulo de João, o evangelista. Ou seja, Irineu de Leão era 2 gerações após a vida, morte e ressurreição de Jesus. E ele combatia uma grande heresia do momento, que era o gnosticismo. E o gnosticismo dizia o quê? Isso é muito importante e tem muito a ver com o nascimento de Jesus. O gnosticismo dizia o quê? Que tudo que é espiritual e tem a ver com Deus é aquilo que não tem corpo, ou seja, é aquilo que está na esfera celestial. E que, portanto, Jesus não pode ter sido o próprio Deus. Por quê? Porque ao assumir um corpo, Jesus teria assumido algo que é imperfeito, impuro. Então, irmãos, o gnosticismo começou a ter muito efeito na igreja, porque ele dizia que quando aquele bebezinho nasceu, aquele não era o Verbo, não era Deus que veio ali em carne. Por quê? Porque o corpo seria impuro nessa visão. Ora, Irineu de Leão combateu isso. E para Irineu de Leão, o fundamental era o quê? Que a criação de Deus é boa. Irmãos, por que Deus veio em carne? Por que Deus assumiu a forma humana? Porque a criação de Deus é boa. Deus não pecou ao assumir a forma humana. O pecado não tem a ver com matéria ou corpo. O pecado tem a ver com as direções apóstatas, as direções pecaminosas do nosso coração. Então, irmãos, Irineu de Leão, ele defendeu que a encarnação, ou Jesus ter nascido como Filho de Deus no corpo de um bebê, é fundamental para que a gente tenha a nossa salvação. Por quê? Porque somente assim Deus cumpriu todo o processo da vida humana. E a nossa salvação tem a ver com isso. A vida humana justa sendo entregue em nome de todos. No livro dele, Contra as Heresias, Irineu de Leão, ele explica dessa forma esse ponto. Ele diz o seguinte: dessa forma, ele conquistou, está falando de Jesus, gloriosamente nossa salvação, e cumpriu a promessa feita aos patriarcas e dissolveu a antiga desobediência. Então veja bem, a ênfase de Irineu é o quê? A desobediência de Adão e de todos os seres humanos foi revertida em Jesus, porque Jesus foi a vida de completa obediência, desde o seu nascimento. E ele continua: o Filho de Deus se tornou o Filho de Deus e o Filho de Abraão. Então o Filho de Deus se tornou também filho de Abraão, por isso ele teve que nascer. Pois ao conquistar e recapitular essas coisas nele mesmo, para obter a vida para nós, a palavra se tornou carne. Irmãos, Jesus ter nascido num corpo humano é fundamental para a nossa salvação. Por isso, no 1 João, por exemplo, João diz que você identificar o espírito do anticristo é você perguntar se Jesus veio em carne. Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Ou seja, se Deus não nasceu naquela criancinha em Belém, isso não tem a ver com fé cristã, isso é o anticristo. Porque a salvação veio por meio da encarnação, pela economia da Virgem, para desfazer a morte e vivificar o homem. Irineu de Leão continua: pois estávamos na prisão do pecado, nós que nos tornamos pecadores e caídos sob o poder da morte. Irmãos, isso aqui é por volta de 180 ali depois de Cristo. E ele termina esse trecho: assim, se ele não nasceu, olha só, se Deus não nasceu naquele bebezinho, Jesus Cristo ali, filho de Maria e José, se ele não nasceu, ele também não morreu. E se ele não morreu, ele também não ressuscitou dentre os mortos. A morte não é conquistada e nem seu reino é destruído.
E se a morte não é conquistada ou vencida, como ascenderemos à vida, tendo caído sobre a morte desde o princípio? Percebe? O que Irineu fala é o seguinte: se o Filho de Deus não nasceu da Virgem, a nossa salvação é impossível. Então, irmãos, a nossa salvação se inicia com a encarnação, com esse evento que nós lemos em Lucas, com esse evento que nós lemos em João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o nascimento de Jesus já é o princípio da nossa salvação. Olha, como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Irmãos, quando a gente for meditar sobre a graça de Deus e a misericórdia de Deus de nos salvar, a gente não precisa, irmãos, apesar de que isso também é importante, meditar só na cruz. A gente precisa meditar que a nossa salvação começa com o nascimento de Jesus. Aquele bebezinho, né? Vamos imaginar um presépio aqui, né? Apesar de que a gente, protestantes, não somos muito afeitos a presépio, né? Mas aquele bebezinho nascendo ali já é o início da sua salvação. Já é a minha salvação ocorrendo. Por isso os anjos falam que o Salvador nasceu. Não é que somente no final da vida dele ele iria para a cruz. É porque a vida humana perfeita, totalmente justa, que seria aceita como sacrifício diante de Deus, já foi iniciada em Belém. Irmãos, quando Jesus respirava, quando Jesus agia, cada momento da vida de Jesus é a nossa salvação sendo efetivada. Por isso a gente deve ser grato a Cristo, não somente pela cruz, mas porque Ele não cedeu ao pecado em nenhum momento da vida dele, porque se Ele tivesse cedido, a cruz não teria feito. Por isso, Jesus encarnar é o princípio da nossa salvação. A salvação de Deus é integral, pois ela envolve a encarnação, nascimento, vida, obras, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada uma dessas etapas tem a ver com a minha, com a sua salvação. Nenhuma dimensão da nossa vida, portanto, está fora dos planos da salvação de Deus. Se nós queremos viver a vida cristã, a gente tem que saber que todos esses processos, o nascimento, né, o crescimento, as nossas ações no mundo, tudo isso tem a ver com a vontade de Deus por nós. Porque Deus não se importou somente com a cruz de Cristo. Deus se importou com o seu nascimento, com cada momento da sua vida, com a representação da vida humana perfeita. Por isso nós somos salvos. E é óbvio, o sangue de Jesus é o cumprimento final dessa salvação. Irmãos, o segundo ponto que tem a ver com o sentido desse nascimento, a encarnação de Cristo, e que poucos de nós refletimos e poucos de nós meditamos, é de que com o nascimento de Jesus, ou seja, quando Deus assumiu a forma humana, Deus não assumiu a forma humana até a cruz e a ressurreição. Irmãos, o Filho de Deus assumiu a forma humana para todo o sempre. Quando Deus nasce de Maria, o que Deus estava fazendo ali, irmãos, não é só dar uma passagem pela terra, nos salvar e voltar a ser como Ele era antes. Há um grande mistério na Bíblia quanto a isso. Quando Jesus assume a forma humana, o que Ele está fazendo ali é uma união da vida humana com o Criador, com Deus, que vai permanecer para todo sempre. Ou seja, Jesus, para todo sempre, será como em Apocalipse. João viu várias vezes Jesus. O que João falava acerca de Jesus? Ele era semelhante como o Filho do homem. Irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida? Isso tem muito a ver com a nossa vida. Por exemplo, vários cristãos se questionam se depois da eternidade, quando nós ressuscitarmos, se a gente vai ver Deus. Você já fez essa pergunta? Muitos no Labri perguntam: Rodolfo, vocês creem, a gente tem um retiro só sobre esperança cristã, vocês creem que a gente vai ver Deus na eternidade? Será que a gente vai ver Deus? E a resposta que a gente dá, assim, do início frustra, mas depois traz muita alegria. É o seguinte: olha, com o que a Bíblia claramente ensina, Deus o Pai, provavelmente a gente nunca vai ver Deus o Pai. Ou seja, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é onipresente, né? Então, mesmo após a ressurreição, a gente vai continuar o quê? Finito. A gente vai continuar como criaturas. Apesar de termos um corpo glorioso, mas a gente não vai ver Deus o Pai, né? Deus o Pai é o que a Bíblia diz, Ele é inacessível nesse sentido. Agora, o que a Bíblia diz? Quem que vai habitar entre os homens? Quem que vai viver em Jerusalém e reinará sobre as nações, como Apocalipse 21 e 22 diz? Jesus Cristo. Irmãos, o mesmo corpo que Jesus
ascendeu aos céus, os anjos dizem em Atos, no capítulo 1, os anjos dizem no versículo 11, Jesus foi assunto aos céus e do mesmo modo que ele subiu aos céus, ele voltará. O que isso significa, irmãos? Que Jesus ter nascido como um bebê em Jerusalém foi, da parte de Deus, uma aliança eterna de que o Filho de Deus sempre estará no meio dos homens. Ou seja, irmãos, o Deus Emanuel não foi só quando Jesus encarnou da primeira vez. O Deus conosco, o Deus próximo, que a gente vai poder ver, tocar. Sabe outra imagem que a Bíblia coloca? Nós vamos cear com Ele. Jesus fala isso na Santa Ceia, né? Até aquele dia em que cearei convosco no reino. Irmãos, Jesus para sempre estará conosco com uma forma corporal. Esse é o significado também da encarnação, que a gente muitas vezes, ou poucas vezes, a gente medita, e o significado é profundo. Por quê? Porque por toda a eternidade, Deus estará próximo de nós. Assim como Jesus caminhou com as pessoas, assim como Jesus foi visitado por pessoas, claro, tinham limitações no corpo, mas todos queriam ver Jesus, tocar Jesus. A Bíblia dá a entender muito claramente em Apocalipse que o Filho do Homem está à direita de Deus e que ele retornará, ressurgirá para reinar para todo sempre. O que isso significa? Que essa intimidade de Deus com os homens, a partir do momento da manjedoura ali em Belém, para sempre Deus estará com os homens. Para sempre Deus estará acessível. Em Apocalipse 1, versículo 13, João diz que nos céus, irmãos, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Olha que maravilha. Semelhante ao Filho do Homem nos céus. Ou seja, Jesus ter nascido, vivido, morrido e ressuscitado é também, e significa também, que para sempre Deus estará próximo dos seres humanos como Deus Emanuel, o Deus encarnado em Cristo Jesus. Mateus 26, 29, Jesus nos convida a uma ceia com Ele nos céus, até aquele momento em que nos céus tomarei de novo esse cálice com vocês. George Whitefield, um dos grandes pregadores da igreja cristã, que foi responsável por um grande avivamento nos Estados Unidos, ali no século XVIII, e muitos historiadores concordam que foi parte desse grande avivamento de Whitefield e antes também de Jonathan Edwards, que levou à própria independência dos Estados Unidos e o próprio movimento de Constituição americana. Ele diz sobre esse evento: Jesus era Deus e homem em uma só pessoa. Por que ele se tornou Deus e homem em uma só pessoa? Para que Deus e o homem possam estar juntos e felizes para sempre, novamente. Ou seja, Deus ter encarnado em Cristo Jesus é a proximidade de Deus conosco para todo o sempre. Não foi somente para a nossa salvação, mas foi uma decisão que Deus teve de se aproximar das suas criaturas. Deus tinha que fazer isso, irmãos? Não. Deus fez por graça, por misericórdia, porque Ele decidiu nos amar e nos tratar de forma graciosa. Isso não tem mérito nenhum nosso. Deus não teve que morrer porque Deus tinha que salvar a sua criação. De forma nenhuma. É justo que nós sejamos condenados. O que Deus fez é agir de forma graciosa para conosco. Anne Buxton, um cristão teólogo, diz o seguinte: assim Deus escancara as portas desse mundo e entra nesse mundo como um bebê, como o mais vulnerável que nós possamos imaginar, porque Ele quer uma intimidade inimaginável com você. Que religião já teve um Deus que queria tal intimidade conosco a ponto de se tornar tal vulnerabilidade para nós? Deus se tornou tão tenro a ponto de nós podermos tocá-lo, tão frágil que nós poderíamos quebrá-lo, tão vulnerável que seu coração exposto, palpitante, poderia ser ferido. Apenas aquele que te ama até a própria morte poderia ter feito algo assim. Ou seja, Deus se tornou a mais frágil das criaturas para que nós possamos ter intimidade com Ele como nunca se imaginou. Nem Adão tinha isso, irmãos. Adão não tinha Deus encarnado. Por isso, como Agostinho diz, em Cristo Jesus nós temos mais do que Adão teve antes do pecado. Ou seja, o pecado de Adão, Deus de formas misteriosas transformou em algo ainda melhor para toda a eternidade, porque nós temos Deus conosco para todo sempre. Somente pela encarnação Deus se torna definitivamente Deus Emanuel, Deus conosco.
Nossos corpos não serão apenas ressurretos, mas Cristo será corporificado por toda a eternidade. Para sempre Jesus terá um corpo, porque Ele nasceu em Belém, estreitando para sempre os laços de comunhão que nós teremos com Deus. Nossa esperança, irmãos, inclui tocar, ver e estar com Cristo. A esperança cristã inclui nós vermos a Deus, porque Jesus encarnou e assumiu a forma humana. Nossa fé, portanto, deve envolver também tudo que nós vivemos por meio do nosso corpo, porque Jesus assumiu o corpo. E um terceiro e último ponto, irmãos, que eu queria trazer de meditação nesse momento sobre esse evento do nascimento de Jesus Cristo, é que com o nascimento de Jesus, ou seja, com Jesus, o Filho de Deus, ter se tornado homem, nós podemos finalmente ver e conhecer a plenitude da glória da imagem de Deus. Irmãos, a Bíblia, por um lado, diz coisas fortes, como por exemplo, olha, ninguém viu a Deus. A luz de Deus é inacessível. Isaías, quando teve uma visão do trono de Deus, os próprios anjos protegeram Isaías de Deus, porque a glória de Deus não pode ser acessada por ninguém de forma direta. Os anjos ficavam de costas para Deus e com as suas asas tampavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ninguém pode ver Deus de forma direta. Moisés, que foi talvez um dos maiores homens de Deus da Bíblia, Deus colocou Moisés na fenda da rocha e falou: Moisés, eu vou passar só a minha sombra, ou seja, você não pode ver a minha glória. Isso já foi tão glorioso que a face de Moisés brilhava. Irmãos, é interessante, né? um momento aqui de curiosidade bíblica. Muitas pinturas antigas de Moisés têm Moisés com um par de chifres. Vocês já viram isso? Coloca na Bíblia assim, Moisés com chifres. Várias vezes eles pintaram isso na história da igreja. Mas por quê? É porque na tradução latina desse momento, que Moisés veio com a sua face brilhando, a tradução de Jerônimo, da Vulgata Latina, era de que Moisés tinha como se fossem chifres, como se fosse a luz gloriosa sair dele, e eles começaram a pintar Moisés com um par de chifres, muito esquisito. Mas vejam lá, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver que Moisés contemplar só a sombra das costas de Deus já tornou a face dele gloriosa. Imagina alguém contemplar Deus, o Pai, plenamente. Impossível. Isso, por um lado, causa estranhamento, né? Puxa vida, será que a gente não vai poder ver Deus e como Deus é? Mas o que a Bíblia nos diz? Irmãos, porque Deus assumiu a forma humana, Deus se tornou acessível ao ponto de que quem vê Jesus, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Uma das passagens menos faladas da Bíblia, mas uma das que eu acho mais belas, é quando, antes da ceia e antes da morte e ressurreição, Jesus teve um momento de intimidade maior com os discípulos, e ele chega a falar assim: olha, até o momento eu falei com vocês em parábolas, mas agora eu falo com vocês de forma direta. Eu acho que os discípulos ficaram mais assim íntimos, né? Falaram assim: Jesus, então a gente vai perguntar umas coisas. Para onde o Senhor vai? Né? Me perguntou, qual que é o caminho? Aí Jesus fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe, irmãos, que é um discípulo assim, desconhecido, né, dentre os principais, né, são aí João, Pedro, né, Filipe chega para Jesus em João 14, versículo 8 a 9, e faz uma pergunta, irmãos, que eu acho que é a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer para Deus, para Jesus. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, mostra-nos o Deus Pai. O Senhor fala tanto do Pai, que o Pai ama, que o Pai faz as obras. Disse-lhe Jesus, respondendo a Filipe: Filipe, estou tanto tempo convosco e não me tenho conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não, isso é maravilhoso. Filipe, eu sou o Pai. O Pai está em mim. Quem conhece a Jesus, conhece o Pai. Deus finalmente se tornou acessível aos homens. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Logo depois do trecho que a gente leu. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, ninguém viu Deus Pai. Como que a gente conhece Deus Pai? Jesus. Irmãos, se você tem dúvidas quanto a quem é o Deus Pai, sabe qual que é o único horizonte para onde você pode olhar? A única forma que você pode crer e saber quem Deus Pai é, como é o caráter de Deus Pai, qual é o amor de Deus Pai,
É Jesus Cristo, irmãos. Jesus é a expressão exata, como diz a Bíblia, do Deus Pai. Ou em Colossenses, no capítulo 2:9, porque apenas em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Se você tem alguma dúvida de como Deus é, quem Deus é, o único lugar que a gente pode olhar, irmãos, é Jesus. E por que a gente pode olhar para Jesus e saber disso? Porque ele nasceu em Belém, porque ele se tornou acessível, ele assumiu a forma humana. Agora não eram mais teorias, não eram mais doutrinas, não eram mais experiências de profetas. Como Hebreus diz, agora o próprio Filho se revelou e falou a nós. Nós temos agora um acesso a Deus que nunca existiu, porque Deus se tornou homem. A encarnação é a plenitude da manifestação de Deus aos homens. E não somente isso, porque em Cristo Jesus nós sabemos quem Deus é de forma perfeita, mas não fica só nisso, nós sabemos também o que o homem deveria ser. Então os atributos de Deus que são comunicáveis aos homens, Jesus coloca, irmãos, não somente, olha, conheçam a Deus a partir de mim. O que Jesus diz? Para nós imitarmos Ele, para que nós venhamos a seguir o seu caminho, a tomar a cruz assim como Ele tomou. E esse é um dos grandes mistérios, né? Quando eu penso sobre isso, eu falo, meu Deus, isso é profundo demais para eu entender. Porque em Jesus nós temos ao mesmo tempo a revelação, claro, de forma corpórea, limitada, não na sua onipotência, não no seu poder total, mas os atributos que são comunicáveis por Deus aos homens, nós vemos todos em Cristo Jesus. É óbvio que Cristo Jesus tinha os atributos também comunicáveis, mas Ele não exerceu o seu poder de forma ilimitada, só quando era necessário para a sua missão na terra. Mas o que nós temos em Jesus Cristo também é a imagem do que o homem deveria ser. Então em 1 João 2,6 diz, olha, porque aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Ou seja, Jesus também é a forma que o homem deveria ser, é o nosso horizonte. Paulo chama isso de a soberana vocação. Ele diz, olha, não digo que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? É me tornar mais semelhante a Cristo Jesus. Irmãos, esse é o grande mistério da fé cristã, que em Cristo Jesus nós temos Deus, 100% Deus, e nós temos homem, 100% homem. Várias heresias tentaram puxar para um desses polos, né? Cada um falava, não, Jesus era só Deus, não era homem. Outros falavam, não, Jesus era só homem, não era Deus. Não, irmãos, Jesus é Deus encarnado, é Deus assumindo a forma humana. É impossível conceber o quão diferentes seriam as coisas se aquele nascimento não ocorresse da forma, no tempo e onde ocorreu. Para milhões de pessoas que viveram desde aquele momento, o nascimento de Jesus tornou possível não apenas uma nova forma de entender a vida, mas uma nova forma de vivê-la. Essa é uma verdade que por 20 séculos houve incontáveis números de homens e mulheres que de inúmeras formas têm sido tão capturados pelo bebê que nasceu, tão afetados pela mensagem que ele ensinou e a vida que ele viveu, que eles se descobriram profundamente modificados por seu relacionamento com ele. Um pastor presbiteriano, Frederick Buechner, dos Estados Unidos, fala nessas palavras como que o nascimento de Jesus nos dá a imagem de como também devemos viver. Cristo encarnado é a última corte de apelação que nós temos para sabermos quem Deus é. Se nós temos essa ansiedade no nosso coração, como Filipe, eu queria saber como Deus é, irmãos. Jesus já revelou quem Deus é. A gente precisa conhecer mais Jesus. A gente precisa ler mais os evangelhos. A gente precisa se aproximar mais de Jesus, porque Jesus vai responder para nós o que ele respondeu para Filipe. Rodolfo, você quer saber como o Pai é? Anda comigo, se relaciona comigo, me conheça, porque quem conhece a mim, conhece o Pai. Cristo é a revelação de Deus e ao mesmo tempo, de forma misteriosa, Cristo também é a revelação do que o homem deveria ser, em termos de vida humana de Jesus. Qual é o sentido do Natal? Dar presentes para os amigos? Estar com a família? Ou somente, como muitos cristãos acham, o Natal é apenas o nascimento daquele que viria nos salvar? Irmãos, que nós tenhamos em nosso coração essa consciência de que Natal é celebração da plenitude da graça de Deus. A graça e a salvação de Deus não se manifestam somente na cruz, se manifestam já
no nascimento do Filho de Deus. Porque em Cristo e no seu nascimento nós já temos a nossa salvação sendo iniciada. Para nós sermos salvos, Jesus teve que assumir toda a vida humana e obedecer a Deus como humano por inteiro. Em Cristo Jesus nós não temos somente o nascimento do nosso Salvador, nós temos também, irmãos, para toda a eternidade, Deus conosco. Aquele semelhante ao Filho do Homem, para todo sempre será possível para nós, porque Jesus nasceu em Belém, de Maria e José, no sentido da família que ele nasceu. E em Cristo nós temos também a imagem exata de Deus Pai. Somente se tornando humano, somente se tornando acessível, Deus pôde revelar a sua plenitude aos homens. Porque quando a gente tem a questão de como Deus é na sua glória, a gente vai ter sempre a resposta: olhe para Jesus, e você vai ver a face de Deus em Jesus. Irmãos, vamos orar? Vamos ficar de pé. O Senhor Deus nos dê graça para a gente entender a sua vontade, a plenitude daquilo que Ele quer para nós em Cristo Jesus. Irmãos, nós celebramos o Natal, nós celebramos a alegria de termos Jesus em nosso meio, mas que a gente também lembre desses pontos, que o Natal tem mais sentidos e significados do que muitas vezes a gente pensa. Natal tem a ver com a sua e a minha salvação. Natal tem a ver com Deus ter se tornado para sempre o Deus conosco, para toda a eternidade. E Natal tem a ver também com Deus revelar a sua face de uma forma que nunca foi acessível aos homens. Senhor nosso Deus, Pai, nós colocamos nosso coração diante de Ti. Deus, nós colocamos nossas almas diante do Senhor, porque nós somos, ó Pai, tão pequenos. Pai, ao mesmo tempo nós somos tão resistentes, Deus, à graça do Senhor. Quantas vezes, Pai, nós achamos que pelos nossos próprios esforços e pela nossa vontade nós podemos alcançar aquilo que o Senhor quer. Mas o Senhor nos ensina desde o princípio que bem-aventurado é aqueles que recebem a graça. Ou seja, tudo que nós fizermos só será efetivo se nós fizermos em Cristo Jesus, a partir de Jesus habitar em nós, a partir da nossa dependência do Senhor. Porque nesse ponto, Deus, como diz a Tua palavra, ninguém se gloriará diante do Senhor, porque até mesmo as nossas boas obras são frutos da graça do Senhor em nós. Pai querido, nos ensina, Deus, a entendermos o sentido pleno do Natal. Pai querido, essa criancinha que nasceu, Deus, num contexto tão carente, na periferia do Império Romano, e não somente do Império Romano, Deus, de uma família que era a periferia do próprio Israel. Foi lá, Deus, no meio de pessoas que ninguém tinha como importantes, que o Senhor mudou o curso da história. Foi a partir de uma família simples de Israel que o Senhor entrou na sua criação para nos salvar. Pai querido, nos dá a graça de compreendermos esse mistério, Deus. Nos dá a graça de termos essa história encravada nos nossos corações. Nos dá a graça de termos nossa memória desperta, Deus, para nesse Natal nós lembrarmos disso. Que em Cristo Jesus nós temos toda a diferença que o mundo poderia experimentar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor veio em carne. O Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Pai, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Obrigado, Pai, pelo Natal. Obrigado por nós sermos teus filhos e a família do Senhor na terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Bom, senta um pouquinho, já estamos finalizando aqui o nosso trabalho nesta... que coisa, gente. Surpresa, daqui a pouco eu apresento vocês. Você gravou isso aqui, né, Rolante? Já desligou? Então desliga, por favor. Obrigado pela palavra, Rodolfo.